Uhum. Já começou a gravar, Quando professor? começa, isso. Podemos começar, então? Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Novamente, muito obrigado pelo interesse, pela presença aqui no nosso curso, certo? Aqui na Universidade de São Paulo. Meu nome é Joseph Harari, eu sou coordenador geral do curso e também eu ministro a primeira aula, certo? Bom, novamente lembrando que nesse ano nós completamos os 75 anos do Instituto Oceanográfico, certo? E nós temos o início da década do oceano, certo? Então, são todos muito bem-vindos ao nosso curso de noções de oceanografia, certo? A cada aula nós vamos ter, né, especialistas mostrando os principais temas, as principais pesquisas, trabalhos técnicos, né? E nós vamos, nas 2 primeiras semanas, nós vamos ter sobre oceanografia física, temos 2 aulas a cada domingo, certo? Então, vamos ter 2 aulas sobre oceanografia física nas 2 primeiras semanas, circulação oceânica, de minha parte, né? Depois, dinâmica do oceano, circulação em larga escala e oceanografia por satélite. Depois, no domingo seguinte, a parte de oceanografia química, composição química da água do mar e poluição química. Depois, a parte de oceanografia geológica, os fundos marinhos e os sedimentos marinhos. Depois, nós vamos ter a parte de amostragem. Professor, só um minuto. Divisões. Será que você poderia parar de compartilhar a tela e compartilhar de novo? Porque a apresentação ficou pequena. Coloca em tela cheia, professor. Marcela, eu tinha colocado em tela cheia, mas tá bom. Compartilhar de novo? Isso. Querem que eu comece de novo tudo? Tá bom. Eu não sei, acho que não precisa. Não, pode continuar Você só quer que do eu ponto, continue? professor. Pode continuar de onde o senhor parou. Pode continuar. E eu preciso modificar alguma coisa na tela? Não. Não, Tudo não certo? precisa não. Então, o pessoal está colocando aqui no chat, para quem está assistindo, colocar como destaque a apresentação do professor, que ela vai ficar maior, pessoal. Certo? Vamos lá. Posso continuar? Sim, pode continuar. Posso continuar? Pode continuar, Então, professor. depois vamos ter as técnicas de amostragem. Sim, depois vamos ter as técnicas de amostragem, né? E depois passando para a parte de oceanografia biológica, né? Descrição dos organismos marinhos, plâncton, né? Bentos, mamíferos, a vida nas profundezas dos oceanos e atividades do Museu Oceanográfico. Bom, vocês já têm toda a programação, né? Então, nós agradecemos o vosso interesse e esperamos que tenham um curso realmente muito bom, certo? E, então, eu vou sair da minha apresentação, né? E vou passar então, a apresentação efetiva da primeira aula sobre circulação oceânica. Bom dia a todos, bom trabalho. O senhor vai colocar a gravação ou é o Pedro que coloca, professor? Tudo Pedro já. Tá bom. Pedro, pode Eu colocar, vou então. acompanhar, eu vou acompanhar, tá bom? Tá certo. Eu acompanho. Se puderem confirmar para mim se dá para ver e ouvir certinho, tá bom? Estamos vendo. Vamos ver o som. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. Dá sim, Pedro. Nosso curso de Difusão Cultural, Noções de Oceanografia. A primeira parte, Oceanografia Física. A primeira aula é sobre circulação oceânica, está sendo ministrada pelo professor Joseph Harari. Então, vamos para a nossa primeira aula do curso.
E, sendo a primeira aula, é interessante dar uma visão geral da oceanografia. Bom, para começar, 71% da área da Terra é coberta por mares e oceanos e apenas 29% por terras. Só esse dado demonstra a importância dos oceanos e da oceanografia na sociedade. Bom, a oceanografia é o estudo científico dos oceanos. Mas por que ele é importante? Vamos lá, aqui eu relacionei alguns aspectos que são bastante importantes para a sociedade. Então, vamos lá. Inicialmente, os oceanos são uma grande fonte de alimentos, desde a pesca até a maricultura. Há muitas opções de obtenção de alimentos a partir do oceano. Não apenas isso, produtos químicos podem ser extraídos do oceano, começar pelo sal. Mais ainda, muitos países atualmente adotam a extração de água para consumo humano através da dessalinização da água do mar. Que 30 anos atrás era uma técnica praticamente de custo proibitivo. E, com tantas pesquisas, tantos trabalhos, né, tanta tecnologia sendo desenvolvida, hoje em dia, vários países no mundo adotam esse tipo de solução, da dessalinização da água do mar. Certo? Inclusive, quem sabe, o nosso país, no futuro, vai poder também adotar esse tipo de solução. Outra importância dos oceanos, como fonte de energia. Né? Nós sabemos que vários países, atualmente, obtêm energia elétrica, a partir do oceano, seja com o movimento das marés, seja com ondas, seja com variações de temperatura no oceano. E, novamente, o nosso país, certamente, no futuro, vai poder extrair energia do oceano com muita facilidade, né? Pelo fato de ser uma energia limpa, certo? Então, isso aqui é uma parte bastante importante da oceanografia. Outros aspectos, vamos lá. Os oceanos são vias de transporte extremamente importantes. Né? Por mais que, hoje em dia, a maior parte do transporte de pessoas seja realizada por via aérea, ainda assim temos um grande número de transportes sendo realizados por via marítima, transporte de grandes cargas, transporte de petróleo, certo? E mesmo pessoas, né, fazem muitos cruzeiros, fazem muitos viagens de turismo, né, através da via marítima. Mais uma importância, destinação de materiais poluentes. Né? Muitas cidades no litoral, eles utilizam emissários submarinos de esgotos. Né? E é uma das melhores formas, né, de se livrar do esgoto doméstico, por exemplo, até mesmo esgoto industrial, né? Mas aqui, por exemplo, no nosso país, várias cidades utilizam esse tipo de solução, né? Aqui na costa de São Paulo temos 7 emissários submarinos, né? Em Praia Grande, em Guarujá, Santos, na parte do litoral norte. Outros estados também adotam essa solução, no Rio de Janeiro. Evidentemente, esse tipo de solução precisa ser muito bem dimensionado, muito bem planejado, né, para que a poluição não volte para a área costeira. Né? Então, está aí mais uma área de atuação da oceanografia. Outros aspectos, vamos lá. Os oceanos influenciam o clima. Né? Nós sabemos que aqui na latitude de São Paulo, dificilmente, aqui na cidade de São Paulo, dificilmente teremos neve, né? Por outro lado, na mesma latitude do litoral, no hemisfério norte tem neve, chega a ter neve a 30 graus de latitude. Por quê? Porque nós sabemos que o hemisfério sul tem um inverno mais ameno do que o hemisfério norte. Por quê? Devido à grande cobertura de oceanos que nós temos no hemisfério sul, maior do que o hemisfério norte.
Tá? Então, isso alivia o inverno no hemisfério sul, né? Porque os oceanos eles recebem calor no verão, armazenam esse calor e devolvem para a atmosfera no inverno. Isso alivia o inverno do hemisfério sul mais do que no hemisfério norte. Aí, mais importância da oceanografia. Vamos lá. Requerem obras de energia costeira, né? Nós temos obras importantes, a construção de portos, marinas, certo? E que requerem um estudo de oceanografia. Vamos lá. Atividades militares. Infelizmente, é uma realidade e as atividades normalmente são realizadas a partir de um bom conhecimento técnico-científico. E, finalizando, os oceanos envolvem muitas formas de lazer e de turismo. E, hoje em dia, a sociedade não aceita mais praias poluídas, né? o turismo de má qualidade, certo? Até mesmo é importante que haja paisagens mantidas, né? De uma forma harmoniosa, de uma forma bonita. E, mais importante tudo, que não haja poluição, né, em áreas praiais, né? Então, mais uma forma importante em que a oceanografia atua. Bom, esses são os principais, né? Há mais alguns, né? Mas o importante é lembrar a importância da oceanografia para a sociedade. Bom, quando a oceanografia atua, normalmente nós consideramos como dividida em 4 grandes áreas. Oceanografia física, oceanografia química, oceanografia geológica e oceanografia biológica. Né? A oceanografia física, ela principalmente aborda a parte da dinâmica do oceano, os movimentos que nós temos no meio oceânico. A oceanografia química, ela aborda principalmente a composição da água do mar, efeitos de poluição. A oceanografia geológica, ela trabalha com erosão praial, áreas de sedimentação, camadas abaixo do fundo. E a oceanografia biológica, ela trata da vida no oceano, né? Dos ciclos de vida, das cadeias alimentares, assim por diante. Então, tem uma visão geral das 4 divisões da oceanografia. Essas divisões são realmente inerentes aos estudos, trabalhos, e nos institutos também. No nosso instituto, nós temos 4 grandes áreas, né, com professores que atuam nessas áreas. E também o nosso curso vai ser dividido nessas 4 grandes áreas: oceanografia física, oceanografia química, oceanografia geológica e oceanografia biológica. Aqui uma ilustração, né, da enorme cobertura dos oceanos no nosso planeta e principalmente no hemisfério sul. Tá? Nós temos que 81% do hemisfério sul é coberto por oceanos e mares. E 61% do hemisfério norte é coberto por oceanos e mares. A média dá 71%, né? Então, e daí a importância dos oceanos também. A possibilidade da gente retirar substâncias, né, como o sal, por exemplo, é uma das possibilidades da utilização do oceano como fonte de substâncias. Bom, a primeira parte do nosso curso é sobre oceanografia física e vamos ver, então, quais são os objetivos da oceanografia física, especificamente dessa área da oceanografia. Certo? Então, os nossos objetivos de pesquisa e estudos consistem no seguinte: primeiro, conhecer propriedades físicas da água do mar, conhecer os valores típicos, como que variam os valores de temperatura, salinidade, tá? Densidade da água do mar, como que elas variam em termos de latitude, longitude, profundidade, estação do ano. Tá? Então, nós temos que caracterizar esse meio que nós vamos trabalhar. Segundo aspecto, desenvolver técnicas de medições de variáveis de interesse no oceano. Medições de correntes, medições de marés, medições de ondas.
Certo? Nós sabemos que, atualmente, os países, os grupos que detêm os maiores avanços na ciência são os que possuem os melhores bancos de dados, as melhores informações, certo? E possam dar subsídios para o desenvolvimento de teorias, para que o conhecimento científico realmente possa aumentar, certo? Hoje em dia, nós temos sempre bancos de dados extremamente sofisticados, acesso aos dados bastante aumentados, certo? E isso é o que possibilita o desenvolvimento da ciência. Certo? Sem medições, sem bancos de dados, sem acesso aos bancos de dados, a ciência dificilmente consegue evoluir. Terceiro tópico dos objetivos: conhecer a propagação de ondas sonoras e ondas magnéticas no oceano. Tá? A gente utiliza técnicas sonoras para comunicação, localização no oceano, para disparo de instrumentos. E a propagação da luz no oceano é muito importante, né? Porque o oceano recebe calor, né? E também a luz ela é responsável pelos processos biológicos a partir da fotossíntese. Então, conhecer como que se propaga o som, como que se propaga a luz no oceano é extremamente importante. Quarto tópico dos objetivos da oceanografia física: classificar as massas d'água e os tipos d'água, certo? Então, a partir do momento que nós conhecemos as propriedades físico-químicas, sabemos fazer medições, sabemos como o som e a luz se propagam, eu vou fazer a classificação das massas d'água. Aqui temos um paralelo muito próximo, uma das nossas ciências irmãs, que é a meteorologia, né? A meteorologia diz, uma massa de ar polar está se propagando, né? Está se deslocando do sul da América do Sul, vindo para o estado de São Paulo. O que é uma massa de ar? Uma parte da atmosfera tem valores de temperatura e de umidade e pressão dentro de certas faixas. Então, essa massa de ar, ela se desloca. No oceano, temos a mesma coisa, temos massas de água. O que são massas de água no oceano? São partes do oceano que têm valores de temperatura, salinidade e pressão dentro de certas faixas. Tá? Então, temos essas massas de água que nos interessa classificar, catalogar e acompanhar o seu deslocamento no meio oceânico. Quinto tópico dos objetivos: conhecer todos os movimentos do oceano, sob a forma de correntes, ondas. E esse é o principal objetivo maior da oceanografia física, é conhecer todos os tipos de movimentos, toda a dinâmica do oceano, certo? E esse ponto é absolutamente fundamental para nós, e sob esse aspecto, a oceanografia física ela é a base das outras áreas da oceanografia e a base de outras áreas do conhecimento. A partir do conhecimento das correntes, das ondas, das marés, aí o oceanógrafo químico vai saber por onde que vai a poluição. O oceanógrafo geólogo vai saber por que uma praia está sofrendo erosão. O oceanógrafo biólogo vai saber por que uma espécie ela é encontrada numa certa região e depois ela se desloca para outra área. E outras áreas do conhecimento, por exemplo, o engenheiro vai poder construir um quebra-mar, vai construir uma marina, um porto de boa qualidade. O engenheiro sanitarista vai construir um emissário submarino, conhecendo as correntes marítimas dessa região. Então, esse quinto tópico que eu apresento aqui, né, os movimentos do oceano, são o ponto fundamental da participação da oceanografia física no conhecimento científico. Para atingir esse conhecimento, nós temos a ajuda de duas grandes áreas do conhecimento, que são a meteorologia e a astronomia. São os itens 6 e 7 desse slide. Bom, a meteorologia é importante, porque grande parte do comportamento do oceano é condicionada pelas condições meteorológicas.
dependendo dos ventos, da radiação solar, da cobertura de nuvens, o oceano vai ter um certo comportamento. E também o oceano afeta muito a atmosfera. E, dependendo das posições do Sol e da Lua, nós vamos ter o fluxo e refluxo das marés, né? E também uma parte importante da dinâmica do oceano. Então, esses são os principais tópicos, né? Os principais objetivos nos quais a oceanografia física atua. Certo? Bom, evidentemente, o objetivo aqui do nosso curso é dar uma visão geral de cada um dos tópicos, né, da oceanografia, aqui na nossa aula, em particular da oceanografia física. Então, nessa primeira aula do curso, a ideia básica é dar algumas ideias gerais sobre as propriedades físico-químicas da água do mar, certo? Sobre a classificação das massas de água e a circulação oceânica. Depois vamos ter outras aulas que vão complementar essas informações. Evidentemente, o objetivo é que vocês tenham um conhecimento bastante interessante sobre a oceanografia física e depois as outras áreas da oceanografia. Então, vamos começar com as propriedades físico-químicas da água do mar. Vamos caracterizar o nosso meio. A primeira propriedade é a salinidade, muito característica do nosso meio. O que é a salinidade? É a quantidade total de substâncias dissolvidas na água do mar. E as unidades são grama por quilograma, ou partes por mil, ou unidades práticas de salinidade. Bom, então a salinidade típica dos oceanos é entre 33 e 37. Ou seja, tipicamente 35 gramas e 1 quilograma da água do mar. Então, eu tenho 35 gramas de sais dissolvidos em 1 quilograma da água do mar. Certo? Tem também a opção de dar em partes por mil, né? Que é uma unidade muito similar à porcentagem, só que a porcentagem é parte por 100, aqui é partes por mil, tem um zerinho a mais aqui no seu símbolo. Ou, às vezes, usamos também unidades práticas de salinidade. Bom, mas temos exceções nessa faixa de 33 a 37, né? Temos salinidades muito menores, 28, 29 gramas por quilograma da água do mar, e águas costeiras, por exemplo, lugares que têm muita precipitação, temos drenagem continental, a água vai para o oceano, e tem mais água para dissolver o sal, então a salinidade baixa. Certo? Um grande rio, como o Amazonas, por exemplo, ele traz água doce mar adentro, né? Até 100, 200, 300 quilômetros da foz do oceano, temos salinidade muito menor do que o 33 gramas por quilograma da água do mar. Certo? Alguns mares parcialmente isolados também, como o Báltico, tem salinidade muito baixa, 20 partes por mil. E temos exceções na outra salinidade também. Temos salinidades acima de 37. Lugares que evaporam muito a água do mar, né? Mediterrâneo, Mar Vermelho, evapora a água, fica o sal. Então a salinidade aumenta muito. Mediterrâneo temos salinidades de 38 partes por mil. Mar Vermelho até 40 partes por mil. Tá? Então, de fato, a salinidade de superfície em áreas oceânicas, tá? Ela é muito influenciada por dois fatores: evaporação e precipitação. Quando evapora a água, fica o sal. A salinidade aumenta. Quando precipita, vem mais água para dissolver. A salinidade diminui. Por outro lado, em águas costeiras, invasão de rios muito grande, aí também temos uma tendência de diminuição da salinidade. Somente rios de uma vazão muito grande mesmo, tipo o Amazonas, certo? O Rio da Prata, certo? Esse realmente pode influenciar a salinidade. O Rio Mississippi, certo? O Rio Congo, na África, são rios que têm uma vazão muito grande que podem chegar a influenciar a salinidade. Muito bem. Essa é a primeira propriedade. Aqui o mapa da descrição da salinidade na superfície em termos oceânicos. Certo? Bom, vamos aqui percorrer o nosso Oceano Atlântico, que é o maior interesse para o nosso país, certo?
vamos ir desde a Antártica até o Ártico. Vamos aqui pelo meião do Oceano Atlântico, né? Porque na Antártica a salinidade é muito baixa, né? A salinidade de superfície, 34,2. Eu vou na direção do Equador, vai aumentando. Aqui nessa latitude média de 25 graus, eu tenho o máximo de salinidade, 35,5, 36, certo? Diminui um pouco no Equador, porque na parte do Equador chove muito. Uma zona de convergência intertropical, muita chuva, a salinidade diminui um pouco. Aí vou na latitude média do hemisfério norte, volta a aumentar, 37,6, acima de 37. E na direção do polo, regiões polares, pouca evaporação, muita precipitação, a salinidade volta a diminuir. Então, em geral, nós temos salinidade mais baixa nas altas latitudes, salinidade mais alta nas latitudes médias, latitudes baixas, mas no Equador não tenho o máximo de salinidade, devido à alta taxa de precipitação na região equatorial. Então, tem uma visão geral da salinidade em áreas oceânicas, longe da costa, principalmente longe de rios de grande vazão. Essa figura é legal, porque ela mostra a importância dos rios de grande vazão. Aqui, por exemplo, o Amazonas, ele afeta com uma salinidade bem mais baixa, tá aqui, a cor verde, aqui, 33, 32, 31, né? Próximo à sua foz. Aqui o Rio Congo, salinidade bem mais baixa. Aqui o Rio Mississippi, salinidade bem mais baixa do que nas áreas oceânicas afastadas da costa. Segunda propriedade importante, a temperatura. Com esses dois, a temperatura, vamos conseguir identificar os tipos d'água. Vamos lá. Qual é a faixa de variação de temperatura do oceano no mar aberto, longe da costa? Entre -2 e mais 30 graus Celsius. Tá? Pode ver que as faixas de temperatura na superfície são muito menores do que a atmosfera na superfície. Né? Facilmente, aqui na atmosfera, temos temperaturas de -10 graus Celsius. Né? Nos desertos, temos temperaturas de mais 40 graus Celsius, né? Facilmente. Certo? O oceano é um grande regulador térmico. Né? Ele tem faixa de temperatura mais limitada, e isso influencia também a atmosfera a ter faixa de temperatura mais limitada, porque estão em contato, o oceano está em contato com a atmosfera, tem transferência de calor do mais quente para o mais frio. Bom, vamos analisar um pouco esses limites. Né? Por que -2 graus Celsius? Porque o ponto de congelamento da água do mar é um pouco mais baixo do que o ponto de congelamento da água pura. A água pura é 0 graus Celsius, a água do mar é -2 graus Celsius, devido à presença dos sais. Nós sabemos também que a água é um dos poucos elementos da natureza em que o estado sólido tem densidade menor do que o estado líquido. Então, o gelo flutua na água. Bom, e esse mais 30 graus Celsius, por que tem esse limite? Devido principalmente a 4 aspectos inerentes à água do mar, que são calor específico, ou seja, a capacidade de reter calor do mar, condutividade térmica, ou seja, a capacidade de conduzir o calor, a mistura de águas com temperaturas diferentes, quando se misturam, acaba gerando uma água com temperatura intermediária entre as duas regiões. Né? E, principalmente, a evaporação. Né? Então, mais da metade da energia recebida pelo oceano, a partir da atmosfera, é usada para evaporar a água, e apenas o restante que sobra para variações de temperatura. Então, essas 4 propriedades, capacidade de reter calor, conduzir calor, mistura de águas e evaporação, acaba limitando a temperatura a 30 graus Celsius. Temperatura máxima em áreas oceânicas. Novamente, em áreas costeiras, rasas, as condições podem ser um pouco diferentes, certo? Nós temos temperaturas acima de 30, 32, 33.
regiões muito, muito quentes, certo? E, na verdade, a oceanografia costeira, que estuda a parte muito, muito próxima ao continente, ela tem aspectos um pouco diferentes da oceanografia do oceano profundo. Vamos lá. Aqui o mapa de temperatura, né? No oceano, aqui em janeiro, né? Temperatura média dos oceanos, temperaturas mais baixas nas áreas polares, de altas latitudes. Eu vou percorrendo aqui no Oceano Atlântico Sul, né? À medida que eu vou indo na direção do Equador, a temperatura vai aumentando, certo? Agora, quando eu vou na direção do Polo Norte, a temperatura vai diminuindo. No princípio, as temperaturas mais altas são na região do Equador. Certo? Na verdade, temos uma pequena variação em longitude, certo? E temos águas um pouco mais quentes do que na parte oeste do que na parte leste dos oceanos. Certo? Isso é devido a condições meteorológicas que transportam águas na direção do oceano aberto e tem o afloramento de águas do fundo nessas regiões de baixa latitude no lado leste dos oceanos. Então, está aqui, por exemplo, na África, essa parte a temperatura é um pouco mais baixa do que na parte da América do Sul, no Atlântico, né? É devido ao sistema de ventos, impulsiona as águas para longe da costa, as águas se afloram. Como as águas se afloram, vem com a temperatura mais baixa. Esse é o aspecto global. Se vocês forem ver aqui, no Pacífico também, na parte do Peru, a temperatura é mais baixa do que na mesma latitude na Austrália. Também no Atlântico Norte, ou no Pacífico Norte também, aqui na parte da Califórnia, tem temperatura mais baixa do que na parte da Ásia. Enfim, mas o importante é que temperaturas mais baixas na parte polares, temperaturas mais altas nas baixas latitudes, uma pequena variação em longitude nas latitudes baixas. Esse aqui então seria o mapa da temperatura de superfície em janeiro, aqui em julho. Simplesmente, a faixa de temperaturas mais altas se deslocam de acordo com a estação, de acordo com o hemisfério, né? Então, aqui, julho é o verão do hemisfério norte, né? Aqui, janeiro, julho. Essa faixa de temperaturas mais altas se desloca de acordo com o verão de cada hemisfério. Muito bem. Vamos à terceira propriedade importante, que é a pressão. O que é a pressão? A pressão é a força por unidade de área. Então, no caso da atmosfera, é o peso da coluna de ar por unidade de área. Então, na superfície, nós temos a pressão atmosférica. E abaixo da superfície, temos a pressão atmosférica e a pressão da coluna de água. Bom, qual que é a profundidade média dos oceanos? Aproximadamente 4 quilômetros. Qual que é a elevação média dos continentes? Aproximadamente 1 quilômetro. Qual que é a máxima profundidade dos oceanos? 11 quilômetros. Costa de Mindanao. Qual que é a máxima altitude dos continentes? 9 quilômetros. O Monte Everest. Então, podemos ver que os oceanos têm mais profundidade do que os continentes têm altitude. Tanto em termos médios, como em termos de extremos, como em termos de distribuição também. Bom, o que é muito importante para nós aqui é que, na superfície, temos a pressão atmosférica, né? Tipicamente uma atmosfera, ou 1.013 milibares, ou 1.013 hectopascais, né? E que é muito importante é que, a cada 10 metros de aumento de profundidade, a pressão aumenta de uma atmosfera. Aumentou 10 metros, mais uma atmosfera. Mais 10 metros, mais uma atmosfera. Quer dizer, pode ver que a profundidade média dos oceanos é de 4 quilômetros. Quer dizer, em média, no fundo do mar, eu tenho 400 atmosferas de pressão. A profundidade máxima dos oceanos é de 11 quilômetros. Quer dizer,
Nesse ponto, a pressão é de 1.100 atmosferas. Fantástico, né? Então, podemos ver que o oceano envolve pressões muito grandes. Evidentemente, amostragens, medições no oceano profundo envolvem equipamentos que possam suportar essas pressões muito grandes. Então, realmente, são equipamentos muito específicos, né? Bom, isso aqui é um dado importante, né? Mesmo a 30, 40 metros de profundidade, perto da costa, nós temos uma pressão de 4 ou 5 atmosferas. Quer dizer, mergulhadores que descem nessa profundidade, né, eles têm, se não for com câmeras protetoras, né, eles têm que aguentar pressões de 4, 5 atmosferas. Realmente é um pessoal que é muito, muito bem treinado, com certeza. A nossa última propriedade é a densidade. A gente realmente caracterizar o nosso meio. Densidade é massa por unidade de volume. É dado em quilogramas por metro cúbico. A densidade da água pura é 1.000 quilogramas por metro cúbico. No oceano é um pouco maior devido à presença dos sais. Então, na superfície, tipicamente, a densidade da água do mar é entre 1.020 e 1.030 quilogramas por metro cúbico. Novamente, áreas costeiras, temos variações desses valores. Aí, água de especialidade muito baixa tem uma densidade mais próxima da água doce de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Bom, em grandes profundidades, por efeito da compressão, certo? A densidade aumenta. Eu posso ter até 1.050 quilogramas por metro cúbico de densidade da água do mar. Enfim, com isso, nós caracterizamos claramente o meio. Conhecemos as propriedades de salinidade, temperatura, pressão e densidade da água do mar. Bom, vimos alguns valores de salinidade, temperatura, principalmente na superfície, mas também temos muito interesse na estrutura vertical, né, nos valores ao longo da coluna de água, em profundidade. E vamos dar mais ênfase para a parte de temperatura. Aqui temos um aspecto muito interessante. Baixas e médias latitudes, né? Nós temos 3 camadas no oceano. Uma camada superior, camada de mistura, com temperatura muito próxima da superfície. Depois temos uma camada intermediária, que a temperatura declina muito com a profundidade, chamada termoclina principal. Depois temos camada do fundo, em que a temperatura decai suavemente com a profundidade. Nas altas latitudes, a temperatura é muito mais uniforme, segundo a vertical. Declina suavemente com a profundidade. Vamos ver esses gráficos aqui, né? Vamos fazer um gráfico da temperatura com a profundidade. Aqui à direita, nas baixas e médias latitudes. Aqui nesse eixo temos a temperatura, de 0 a 25 graus Celsius. Nesse eixo a profundidade, 0 até 9.000 metros. Tá? E aqui, então, temos 3 camadas bem definidas. A primeira camada de superfície, camada de mistura, e tem temperatura muito próxima à da atmosfera. 15 graus Celsius, 18 graus Celsius, 20 graus Celsius, tipicamente. Certo? É chamada camada de mistura porque as águas são bem misturadas pela ação de ventos, ondas, turbulência, né? E tem temperatura muito homogênea, muito próxima à da superfície. Principalmente devido à radiação solar. A radiação solar, ela atinge o oceano, ela aquece as águas, né? Eleva a sua temperatura, ventos, ondas, turbulência misturam bem as águas, né? E tem temperatura homogênea. Acontece que a radiação solar não consegue penetrar mais do que 400, 500 metros de profundidade. E aí eu tenho um declínio enorme da temperatura. Aqui, nosso exemplo, a temperatura cai de 15 para 5 graus Celsius em cerca de 1 quilômetro. Porque a radiação solar não consegue mais penetrar na coluna de ar. Essa camada é chamada termoclina. E abaixo da termoclina, então, temos a camada do fundo,
em que a temperatura decresce suavemente com o aumento da profundidade. Por outro lado, em altas latitudes, a radiação solar é muito pouco efetiva. O que acontece? Não consegue aquecer de uma forma significativa a camada de superfície. Então, tem uma temperatura praticamente homogênea com a profundidade, uma queda muito forte da temperatura com a profundidade. Esses são os perfis verticais de temperatura, e essa estrutura de 3 camadas, nas baixas e médias latitudes, é extremamente importante. Passa a ser condicionante do comportamento do oceano. Então, vamos botar aqui o nosso oceano, aqui está planificado. Vamos percorrer o Oceano Atlântico, desde a Antártica até o Ártico. Fazer um corte norte-sul do Oceano Atlântico. Bom, vamos ver como que varia a temperatura. Aqui, a temperatura das águas no Oceano Atlântico. Aqui fiz um corte norte-sul do oceano. Quer dizer, se eu fizer um corte norte-sul, desde a Antártica até o fundo, passamos uma lâmina no Oceano Atlântico. Tá? Então, está aqui as isotermas, as isolinhas de mesma temperatura. Aqui está 25, 20, 15, 10, 5, 2, 3 graus Celsius. Nós vemos da Polo Norte, né? De 0 até 5 quilômetros. Nós vemos esse gráfico. Né? Saindo dessa região de baixa latitude, pequena profundidade, o oceano é muito homogêneo e a temperatura é muito mais baixa, e varia muito menos. Olha, abaixo de 5 graus é a maior parte do nosso oceano. E isso eu estou vendo longe da costa, pessoal. A área costeira é diferente, certo? Mas longe da costa, certo? Temperaturas mais altas, acima de 25 graus, são encontradas o quê? As baixas latitudes, pequenas profundidades. Muito bom. Aqui uma visão também da salinidade, né? Onde que eu tenho salinidades mais altas? Nas latitudes médias e pequenas profundidades. Certo? Só que, normalmente, a salinidade não é máxima no Equador. Ela é máxima a 25 graus de latitude norte e sul. Esse 36,5 aqui que nós temos, aqui 36,5 de máxima salinidade na superfície, acontece a 25 graus de latitude norte e sul, né? E, saindo dessa faixa, né? A salinidade varia pouco, e o nosso oceano é praticamente homogêneo. Salinidades abaixo de 35 no restante do oceano. Muito bom. Bom, para finalizar essa caracterização das propriedades, vamos ver também o perfil vertical de densidade. E uma coisa muito interessante é que densidade e temperatura das águas oceânicas longe da costa são muito fortemente correlacionadas. O que acontece com a temperatura acontece com a densidade de uma forma espelhada. Se tem temperatura muito alta, a densidade é muito baixa. Se tem temperatura muito baixa, a densidade é muito alta. Então, se eu for ver o perfil vertical de densidade, vamos lá. Para baixas latitudes, eu tenho uma camada de mistura de densidade muito baixa, onde a temperatura é muito alta. Eu tenho um aumento muito grande da densidade com a profundidade, onde a temperatura baixava muito. Eu tenho um aumento suave da densidade com a profundidade na terceira camada, onde a temperatura caía lentamente. Então, a densidade tem um comportamento espelhado da temperatura, principalmente em regiões longe da costa.
Certo? Na alta latitude, águas praticamente homogêneas, temperatura variando muito pouco na coluna, e a densidade também varia pouco na coluna, né? Nós temos uma densidade praticamente homogênea na coluna de água. O importante aqui, então, na temperatura, temos 3 camadas, né? Temos camada de mistura, termoclina, camada do fundo. Na densidade, temos camada de superfície, picnoclina e camada do fundo. Principalmente as baixas e médias latitudes. Com isso, então, nós caracterizamos plenamente o oceano. Tendo caracterizado o oceano, o passo seguinte, vamos classificar as massas d'água. E como classificamos a massa d'água? Com base nos valores de temperatura, salinidade, também dependendo da pressão ou profundidade. Como que classificamos as massas d'água? Através do que a gente chama diagramas TS. Vamos lá. O número limitado de combinações particulares acontece no oceano. Não é uma bagunça total. Temos valores dentro de certas faixas. Temperatura, salinidade. Por quê? Porque a maioria das massas d'água adquire propriedades na superfície, em altas latitudes, depois elas se afundam, vão na direção do Equador e carregam consigo as propriedades. Por causa disso, né? Então, temos essas faixas de valores relativamente limitadas, certo? Uma massa d'água vai ser identificada para a combinação característica das propriedades e a trajetória vai ser determinada. Certo? Eu não posso reconhecer uma massa d'água só pela densidade. Várias combinações de potencialidade dão a mesma densidade. Agora, o par TS, junto com a pressão, ele identifica plenamente as massas de água. Então, aqui são os diagramas TS. Né? O diagrama TS é um gráfico de temperatura com salinidade. Pronto. E cada ponto do diagrama é uma combinação de temperatura e salinidade ao longo de uma coluna d'água. E corresponde a uma densidade. Então, vou reunir os pontos numa sequência de profundidades crescentes, vou ter uma curva contínua chamada diagrama TS. No diagrama TS, um ponto é um tipo d'água, uma porção curvilínea é uma massa de água. Então, uma massa de água vai ter uma faixa de temperaturas e salinidades associadas a ela. Vamos lá. O que é o diagrama TS? Bom, no eixo eu vou colocar o valor de temperatura, no outro eixo eu vou colocar o valor de salinidade. Aqui, temperatura, menos 2 até 20 graus Celsius. Salinidade, 34 a 36 gramas por quilograma de água do mar. E cada par de temperatura e salinidade que eu meço no oceano, eu vou representar aqui. Evidentemente, na mesma posição, na mesma profundidade. Cada medição de TS no lugar do oceano vai ser representada aqui. Uma coisa muito interessante é que as massas de água possuem assinatura no diagrama TS. Os valores típicos de temperatura e salinidade acabam ocupando sempre o mesmo lugar. Aqui é a água central do Atlântico Sul. A temperatura e salinidade estão quase sempre por volta, muito próximos a essa linha aqui. A água Antártica de fundo. Os valores de temperatura e salinidade estão sempre muito próximos a esses valores em torno desse ponto aqui. Certo? Então, esse diagrama TS passa a ser um identificador das massas de água. E, à medida que eu faço muitas medidas no oceano, evidentemente, eu posso reconhecer que massa de água está presente numa região que eu estou fazendo medições. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, temos aqui, então, água central do Atlântico Sul, água central do Atlântico Norte, e assim por diante. Então, aqui estão as massas de água no nosso Oceano Atlântico. Sempre dou uma ênfase maior ao Oceano Atlântico, né? Então, temos água Antártica de fundo,
água circumpolar antártica, água intermediária antártica, água central do Atlântico Sul. 4 massas de água muito importantes do Atlântico Sul, cada uma com suas fases de temperatura, salinidade e a profundidade que elas passam a fluir horizontalmente. No Atlântico Norte temos água ártica de fundo, água intermediária do Atlântico Norte, água central do Atlântico Norte e água mediterrânea. A grande maioria dessas águas são formadas em regiões polares, a água mediterrânea é formada no Mediterrâneo. É uma água que tem uma salinidade muito alta, acima de 37. Então, as nossas massas de água no Oceano Atlântico. Cada uma com uma faixa de temperatura, uma faixa de salinidade associadas a ela, cada uma com uma assinatura no diagrama TS. Esse diagrama é muito simples. No eixo temperatura, no outro eixo salinidade, as massas de água são reconhecidas por curvas típicas nesses diagramas, nesses gráficos. Vamos fazer uma pequena interrupção. Tem a segunda parte da aula, eu coloco agora, né? Sim, Pedro, pode colocar. Prosseguindo a nossa aula. Agora que já conhecemos as propriedades físico-químicas que caracterizam as águas do mar, salinidade, temperatura, pressão e densidade, já que sabemos reconhecer as massas d'água nos diagramas TS, vamos agora partir para conhecimento dos aspectos gerais da circulação oceânica, certo? E nós temos 5 formas de geração, de início das correntes no oceano. Quais são? Vamos lá. Primeiro, efeitos termalinos. Né? A densidade vai ser alterada por variações de TS. Né? Esse aumento de densidade faz com que a água mergulhe, vai profundidades maiores, né? E vai deslocar as águas residentes no local. Né? Então, esses efeitos termalinos, então, varia a TS, varia a densidade, a água afunda. Certo? Isso pode acontecer tanto em grande escala, como em pequena escala. Né? Tanto no oceano global, como numa região próxima a um rio. Vamos lá. Essa aqui é a figura que eu considero assim, mais importante da oceanografia e meteorologia. Certo? Bom, o que ela representa aqui? O planeta Terra recebendo energia solar. Tá? Só que, na parte equatorial, nas baixas latitudes, essa quantidade de radiação se espalha numa área pequena. A mesma quando a radiação é recebida numa área polar, porém, ela se espalha numa área bem maior. Por que isso? Devido à esfericidade da Terra e ao fato que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano Terra-Sol. Devido a esse aspecto, temos mais watts por metro quadrado recebido nas baixas latitudes e menos watts por metro quadrado recebido nas regiões polares, nas altas latitudes. Esse aspecto é fundamental. Devido a essa característica, né, do nosso planeta, recebo mais calor por metro quadrado na baixa latitude, pouco menos de calor, watts, por metro quadrado, na alta latitude. Devido a isso, então, tem diferenças de temperatura e tem a geração
de ventos na atmosfera e correntes no oceano. Isso é que começa tudo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Está aqui o nosso corte norte-sul do Oceano Atlântico, né? A oceanografia precisa ter visualização gráfica realmente boa, né? Então, aqui está o Polo Norte, aqui o Equador, aqui o Polo Sul. Aqui a profundidade 0, 1.000, 2.000 até 4, 5.000 mais de profundidade. O que acontece das altas latitudes na superfície? A temperatura do ar é muito, muito baixa. A temperatura da água também é muito baixa, em contato. Então, a água fica temperatura muito baixa, densidade muito alta. Se é muito densa, a água afunda e vai na direção do Equador, pelo fundo. Numa latitude um pouco mais baixa, a temperatura não é tão baixa, a densidade não aumenta tanto, afunda um pouco menos e vai na direção do Equador. Certo? Então, numa certa faixa de latitudes muito altas, eu tenho um afundamento das águas, em geral, maior a latitude, maior o afundamento, e elas passam a fluir depois horizontalmente na direção do Equador. É claro que eu não vou ter um buraco de água aqui na região polar. Não? Na superfície, as águas se deslocam das regiões equatoriais para os polos. E, em princípio, eu tenho uma tendência de afloramento das águas nas baixas latitudes. E essa é uma correia que vai atuando seguidamente. Essa é chamada circulação termoalina. Na verdade, a parte térmica. Né? Então, essa correia, ela é exercida permanentemente, né? E vai atuando, certo? É a primeira forma de geração de correntes no oceano. Bom, na verdade, nós sabemos que as salinidades máximas na superfície acontecem a 25 graus de latitude norte-sul, devido à evaporação, devido aos ventos salícios. Então, evapora a água. Latitudes, nós temos o afundamento de água devido ao aumento de sal. Certo? Evidentemente, então, nós vamos ter a circulação no fundo e afloramento da água na parte equatorial e na parte polar. Enquanto que a parte térmica, ela dá duas grandes correias, uma em cada hemisfério. A parte salina tem 4 correias, 2 em cada hemisfério. Né? Então, aqui a água afunda, vai na direção do Equador, aflora, parte vai na direção do polo e aflora. E na superfície temos o fechamento dessas correias. Essa aqui é a parte salina. Essa parte térmica é mais importante. Ela prevalece, certo? Então, esse afundamento das águas nas altas latitudes é muito importante, uma parte integrante da dinâmica do oceano. E mais ainda, é aqui que eu vou formar as massas de água. As massas de água vão adquirir suas propriedades típicas, vão afundar e vão na direção das baixas latitudes. Há várias figuras na internet que mostram, né, esse afundamento de água nas altas latitudes, se dirige na direção do Equador, afloramento e as águas na superfície deslocando na direção dos polos. Mesmo em regiões estuarinas, nós temos uma circulação termalina. Né? Porque aqui, a água de salinidade mais baixa, água doce, vindo do rio, vai na direção do oceano aberto, água salina do mar vem por baixo e aflora. Então, aqui também tem uma célula, né, de circulação, aqui, uma circulação termalina, aqui muito mais voltada à parte de sal, né, no estuário. Segunda forma de geração de correntes, geradas pelo vento. A fricção do vento impulsiona as correntes, principalmente na primeira centena de metros. E é uma situação essencialmente horizontal. A direção da corrente não é exatamente a do vento, porque a Terra gira, temos a força de Cururi,
e deflete as correntes para a esquerda do vento no hemisfério sul e para a direita do vento no hemisfério norte. E ao longo dessa coluna, a deflexão vai aumentando. Somente em lugares muito rasos, a deflexão das correntes é pequena e as correntes tendem a ser alinhadas com o vento. Vamos ver esse diagrama aqui. Esse diagrama à direita. Aqui, o vento, aqui a superfície, 20, 40, 60, 80 metros de profundidade. O vento impulsiona as correntes horizontais, essencialmente horizontais. Mas aí as águas, elas fluem como lâminas, uma sobre a outra. Impulsiona as correntes a 20, a 0, que impulsiona as correntes a 20, que impulsiona as correntes a 40 e assim por diante. Só que, devido à rotação da Terra, com o aumento da profundidade, a direção vai mudando um pouquinho, né? Então, vai para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul. Então, aqui, a 20, 40 metros, fica mais fraca e mais defletida. A 60 metros, mais fraca, mais defletida, e assim por diante. Se eu projetar as correntes num plano, né, numa coluna, de uma coluna d'água, se eu projetar num plano, então aqui vou ter o vento, aqui a corrente a 0 metro, aqui a corrente a 20, 40, 60 metros, assim por diante. Então, as correntes vão enfraquecendo e mudando de direção ao longo da coluna. Elas são sempre horizontais. São as correntes geradas pelo vento. Muito importantes na camada de superfície do oceano. Está aqui uma figura bem bacana, né? Que mostra a direção do vento, a corrente na superfície, né? E vai impulsionando as correntes sucessivamente abaixo. É interessante que eu posso ter um vento numa certa direção e a corrente gerada pelo vento vai na direção oposta. Aqui a 100 metros de profundidade, nessa região, que tem um vento de 10 metros por segundo, certo? Ela flui no sentido oposto ao vento, muito mais fraca. E lá, em grande profundidade, mas ela existe. Certo? E lembrando que, em geral, a relação de corrente para vento, em geral, por volta de 1 para 10. Então, ventos muito fortes, né? 72 km por hora, né? 20 metros por segundo, né? Geram correntes de 7 km por hora. Intensidade de 10 vezes menor. Né? Em geral, ordem de grandeza. Terceira forma de geração de correntes, de iniciar as correntes no oceano. Variações da pressão atmosférica. Variações espaciais da pressão atmosférica. Eu tenho aqui numa região uma pressão 1.003 milibares, ou 1.003 hectopascais. Aqui, na outra região, 1.000 milibares. Então, aqui a pressão é maior do que aqui. Essa pressão, ela vai gerar aceleração das águas da pressão maior para menor. E esse daqui influi as correntes na coluna como um todo, desde a superfície até o fundo. Quarta forma de geração de correntes, inclinações de nível médio do mar. Uma inclinação de 1 centímetro em 1 quilômetro da água do mar, então aqui vai ter uma variação de pressão. Aqui é pressão hidrostática. A pressão da atmosfera é a pressão hidrostática. Então aqui a pressão é maior do que lá, essa pressão vai gerar uma aceleração da pressão maior para menor. Certo? Bom, aí você pode perguntar, bom, aqui, ver um desnível de 1 centímetro em 1 quilômetro, como é que dá para fazer isso? Né? Ainda mais que temos aqui ondas atuando no oceano, o nível do mar sobe e desce o tempo todo, sobe 1 metro, desce 1 metro, aqui sobe 1 metro, desce 1 metro. É que, na verdade, se você fizer a média do nível do mar a longo prazo, nessa região, a média do nível do mar a longo prazo, nessa região, por isso que eu chamo de nível médio do mar, nós vamos ver que tem um desnível, tipicamente de 1 centímetro por quilômetro. E esse desnível gera correntes marítimas. Quinta e última forma de geração de correntes, as marés.
efeito gravitacional do Sol e da Lua. Certo? Aqui um esquema que nos mostra como é que funciona essa geração de correntes. Aqui eu tenho a Lua, aqui eu tenho a Terra. Por simplicidade, aqui o oceano cobrindo o planeta Terra, essa linha tracejada. Certo? Devido à presença da Lua, as águas que estão no quadrante da Lua são atraídas à atração gravitacional. Então, o nível do mar sobe. Acontece que a Terra, como um todo, também é atraída na direção da Lua. Então, no quadrante oposto à da Lua, o nível do mar também sobe em relação à Terra. Na frente da Terra e atrás da Terra, o nível do mar desce. Como a Terra gira, à medida que o tempo passa, ao longo de um dia, tá? O nível do mar sobe, desce, sobe, desce. Então, eu tenho o movimento das águas devido à atração gravitacional, né, pela Lua e também devido à atração gravitacional da Terra como um todo. Tá? E esse movimento são os movimentos das marés. Quando nós estamos numa praia, por exemplo, nós vimos que o mar avança, mas retrocede, avança, retrocede. Regularmente, são as correntes de maré. Certo? Mas uma observação importante, as correntes de maré também são essencialmente horizontais. Então, horizontalmente as águas se deslocam com a atração gravitacional do Sol e da Lua. Bom, nós vimos, então, 5 formas de geração de correntes no oceano. Vamos botar um pouquinho aqui. Efeitos termalinos. A água afunda nas altas latitudes, vai na direção dos polos. Fricção do vento. Impulsiona as correntes horizontalmente, principalmente na primeira centena de metros. E vai propagando esse movimento para baixo, em outros níveis, com correntes horizontais também. Variação da pressão atmosférica. Desnível da superfície. E atração gravitacional do Sol e da Lua. Certo? Então, os correntes oceânicas são resultantes desse efeito combinado. Né? Como meios termalinos, predominam em áreas profundas. Gerados pelo vento, predominam na superfície. Os outros 3, gradiente de pressão atmosférica, inclinação da superfície e influências astronômicas, acontecem de uma forma praticamente homogênea em toda a coluna. Certo? É interessante notar aqui que dessas 5 formas, 4 são ligadas à parte meteorológica e uma parte astronômica. Efeitos termalistas, principalmente, o resfriamento das águas em alta latitude. Água muito fria, em densidade grande, afunda. Gerado pelo vento, efeito meteorológico. Variação da pH, efeito meteorológico. Inclinação da superfície, quase sempre é o empilhamento de águas contra a costa, né, que gera inclinação da superfície. Águas que foram impulsionadas pelo vento, em geral, e se empilham contra a costa, da inclinação da superfície e tal, mais o efeito meteorológico. Então, aproximadamente 4 efeitos meteorológicos e um efeito astronômico. Como eu disse no começo da aula, uma grande relação com a meteorologia e com a astronomia. Bom, essa geração de correntes ela vai ser afetada pela rotação da Terra, que deflete as correntes, força de Piroli, para a esquerda no hemisfério sul, para a direita no hemisfério norte. E por continuidade, quer dizer, em geral tem continuidade. Se as águas estão se dirigindo na direção de uma ilha, por exemplo, e elas vão se desviar, vão contornar a ilha, vão prosseguir o seu caminho. Então, tem um efeito de continuidade, uma alteração das correntes devido à presença de uma ilha, por exemplo. É uma forma de ilustrar a continuidade que nós temos na dinâmica do oceano. Bom, em todos os casos, os movimentos prosseguem, se desenvolvem, né? Muito além das regiões de origem. Aqui um exemplo da força de Piroli, atuando sobre as correntes. Ela deflete as correntes para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul.
para a direita do hemisfério norte e para a esquerda do hemisfério sul, devido à rotação da Terra. E, então, bom, nós temos geração e alteração das correntes, mas também temos atenuação das correntes. Como que as correntes são atenuadas, como que elas são eliminadas devido à fricção, atrito. Temos 3 formas de atrito. Temos atrito das correntes com o fundo do mar, ou atrito entre camadas que ocupam diferentes profundidades no oceano, uma fluindo sobre a outra, temos atrito, ou atrito entre correntes na mesma profundidade, mas com intensidade diferente, com velocidades diferentes. Então, esse movimento relativo, né, de massas de água que ocupam a mesma profundidade acaba gerando atrito lateral, fricção lateral. Então, essas 3 formas de atrito acabam eliminando, atenuando os movimentos da água do mar. Bom, indo para o final dessa primeira aula do nosso curso, né, já vimos as propriedades, já reconhecemos as massas d'água, sabemos como são geradas correntes no oceano, vamos descrever os grandes sistemas de circulação, para fechar a primeira aula, certo? E, novamente, muito típico do oceano, na oceanografia, a gente vai primeiro ver a circulação de superfície e depois a circulação abaixo da superfície. Essas 3 camadas no oceano são, para nós, fundamentais. Camada de mistura, camada do fundo, separados pela termoclina, ou pela picnoclina. Termoclina em termos de temperatura, picnoclina em termos de densidade. Então, só falta de conhecer os grandes sistemas de circulação nos oceanos, certo? Vamos ver primeiro a circulação de superfície. A circulação de superfície, elas têm características que são absolutamente comuns a todos os oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico. Vamos lá, quais são essas características? Semelhanças notáveis. Vamos lá. No hemisfério norte temos o giro subtropical horário e no hemisfério sul anti-horário. Certo? As correntes de superfície são fortes e concentradas no lado oeste, fracas e espalhadas no lado leste do oceano. E separando os giros subtropicais, no Equador temos correntes para leste. Vamos ver como é que é isso aqui no gráfico, vai ser um pouco mais fácil do que no texto. Vamos lá. Bom, na verdade, a situação de superfície é muito condicionada pelos ventos. Aqui tem um mapa dos correntes, dos ventos médios na superfície. Então, aqui temos a alta subtropical no meio do Atlântico Sul, no meio do Atlântico Norte, no meio dos grandes oceanos. E aqui temos os ventos giram em torno das altas subtropicais. Em vermelho são ventos mais intensos, em azul ventos mais fracos. Então, os giros dos ventos, aqui um giro anti-horário no hemisfério sul, um giro horário no hemisfério norte dos ventos predominantes. O que acontece com as correntes? Temos o giro das correntes. Aqui vamos ver o hemisfério sul, né? Atlântico Sul. O giro anti-horário das correntes de superfície no hemisfério, no Atlântico Sul, um giro horário das correntes de superfície no Atlântico Norte. Separando os dois giros, temos correntes no Equador para leste. Mas esses giros não são simétricos. Nós temos correntes fortes e concentradas no lado oeste, Atlântico Sul, Atlântico Norte, fracas e espalhadas no lado leste, Atlântico Sul, Atlântico Norte. Certo? Então, aqui estão vários gráficos mostram na internet, aqui, giro do hemisfério sul, Atlântico Sul, o giro horário, correntes fortes e concentradas no lado do Brasil, fracas e espalhadas no lado da África, giro horário no hemisfério norte, correntes fortes e concentradas no lado da América do Norte, fracas e espalhadas no lado da Europa e da África. Separando os dois giros, correntes na área equatorial para leste. Vamos ver com mais detalhes essa circulação no Atlântico Sul
né? E no Atlântico Norte, né? Então, aqui, o giro do Atlântico Sul. Corrente do Brasil, margem do Brasil, muito forte e concentrada. Corrente de Benguela, margeando a África, fraca e espalhada. Atlântico Norte, corrente do Golfo, muito forte mesmo, e concentrada. Corrente das Canárias, margeando a Europa e a África, fraca e espalhada. A corrente do Golfo é considerada a corrente mais forte do mundo oceânico, muito intensa, né? leva águas lá o Atlântico Norte, certo? Uma corrente limite oeste, nós chamamos, correntes muito intensas, tipicamente a mais que 7 km por hora. Certo? Pode não parecer uma velocidade muito grande, mas em termos de oceano, 7 km por hora, carregando águas quentes para a parte do Atlântico Norte, é bastante importante. Certo? Bom, essas características de gás, nas regiões polares, em todos os oceanos, nós temos giros opostos aos subtropicais. Então, aqui, na parte da Antártica, nós temos um giro das correntes de superfície, né? E aqui nós temos um giro horário. E lá no Ártico, nós temos um giro anti-horário. Mas esses giros polares, eles são de uma extensão menor do que os giros subtropicais. Os giros subtropicais são realmente preponderantes. Cobrem áreas muito grandes, são a característica mais notória das correntes de superfície em todos os oceanos. Porém, no Oceano Atlântico Sul, nós temos duas características que são muito específicas do Atlântico Sul. Primeiro, aqui nós temos a confluência de duas correntes muito importantes, corrente do Brasil e corrente das Malvinas. Elas se chocam de frente. Convergem para essa área aqui. O choque dessas duas correntes é o maior choque de correntes, a maior convergência de correntes de superfície de todo o mundo. Certo? É uma feição muito importante. Então, as águas que vêm do Pacífico, né? Que vêm aqui, né? Passam pela extremidade sul da América do Sul e margeiam a costa da Argentina, elas se encontram com a corrente do Brasil e tem a confluência Brasil-Malvinas. Certo? Segunda característica muito, muito específica da circulação de superfície do Atlântico Sul. A corrente sul equatorial aqui faz parte do giro. Ela se bifurca, parte forma a corrente do Brasil, margeando o Brasil, e parte margeia o norte do Brasil, vai, ultrapassa o Equador e alimenta o giro do Atlântico Norte. Essa bifurcação da corrente sul equatorial, um caso assim, único também, das águas que invadem o Atlântico Norte e alimentam o giro do Atlântico Norte. Talvez por isso também a corrente do Golfo ela é tão intensa, mas um dos motivos. Também para tudo vento, a circulação termalina. Tá? Mas então aí nós temos essas duas feições muito típicas do Atlântico Sul. Bom, vamos ver agora a circulação em águas profundas, né? Para fechar o nosso assunto. Né? Abaixo da superfície, mas aí não temos características globais. Em geral, temos circulação específica de cada área, às vezes influenciadas pela topografia do fundo, né? E vamos ver nosso Atlântico Sul, Atlântico Norte, é o que nos interessa. Bom, aí quem manda na circulação abaixo da superfície é a circulação termalina, certo? É a que é a mais importante. Basicamente, a grosso modo, nós temos aqui 3 áreas de afundamento perto do Polo Sul, 3 áreas de afundamento perto do Polo Norte, as águas se afundam e vão na direção do Equador. Aproximadamente, as que se formam a 65 graus de latitude, na Antártica, formam água antártica de fundo. 65 graus de latitude norte, aproximadamente, água de fundo do Atlântico Norte. Está tudo um pouco mais baixo, lá para os 55, 60 graus de latitude. Sul, água intermediária antártica.
afunda, vai para o Equador. Lá no Atlântico Norte, água intermediária do Atlântico Norte, afunda, vai para o Equador. E depois temos a formação da água central do Atlântico Sul, água central do Atlântico Norte. Então, as águas afundam e vão na direção do Equador. Se formar uma latitude mais alta, afunda mais, vai pelo fundo. Se formar uma latitude um pouco mais baixa, afunda um pouco menos e vai para o Equador. Certo? Na verdade, então temos 3 afundamentos na parte antártica, 3 afundamentos na parte do Ártico. Certo? Bom, além disso, tem uma água circumpolar antártica, que é uma água circunda a Antártica, e temos água mediterrânea, que sai do Mediterrâneo e avança no Atlântico Norte. Praticamente uma das pouquíssimas águas que não são formadas nas altas latitudes. Então, aqui temos as regiões de formação das massas de água que vão afetar a circulação. Então, água antártica de fundo, depois água intermediária antártica. A antártica de fundo se funda em uma latitude maior, depois água intermediária antártica. Água profunda do Atlântico Norte, depois água intermediária do Atlântico Norte. Isso tem. Então, totalmente ligada à circulação termalina, a parte térmica em grande escala. Então, nós já vimos a circulação termalina, né? Aqui, na alta latitude, vai formar água profunda, depois água intermediária, e depois água central. Esse afundamento de águas nas altas latitudes, formando as massas d'água, impulsionando as correntes em profundidade. Na superfície, quem manda é o vento. Giro subtropical, já conhecemos bem. No fundo, quem manda é a circulação termalina. Então, o que acontece aqui, né? Então, vamos ver a circulação termalina. Bom, em princípio, era de se esperar que houvesse a simetria perfeita, né? Afunda, vai para a direção do Equador, aflora no Equador, na superfície vai na direção do polo. Era para acontecer isso. Acontece que, na verdade, a simetria não é exatamente observada. Por mais que eu falei que o hemisfério sul, o inverno é mais ameno, certo? Tem muito mais área oceânica, o inverno é mais ameno. Mas, localmente, regionalmente, a Antártica é um continente muito maior do que o Ártico. Localmente, regionalmente, as águas aqui são mais frias. São mais frias do que as águas no Ártico. Então, elas se afundam mais. Então, essa simetria é quebrada. É muito interessante. Então, vamos ver. A gente começa com esse esquema, mas o esquema realístico mesmo, a gente vai ver aqui. Ó. Água na Antártica afunda, vai até 40 graus norte. Água Antártica de fundo. A água de fundo do Atlântico Norte afunda um pouco menos, não é tão gelada, não é tão densa. Vai, e aparece na superfície da Antártica. A simetria foi quebrada. Tá? A segunda também, água intermediária antártica. Vai até 20 norte, encontra a água intermediária do Atlântico Norte. Praticamente, a simetria só é recuperada na água central do Atlântico Sul, água central do Atlântico Norte. Elas se afundam menos, né? Não são formadas em uma latitude tão alta, né? E se encontram praticamente no Equador, aproximadamente. E é importante considerar a intrusão da água mediterrânea no Atlântico Norte pelo Estreito de Gibraltar e a água circumpolar antártica. Temos 4 massas d'água muito importantes, né? Mas a simetria é perdida. A água antártica de fundo, a água mais densa do mundo oceânico, ela vai até 40 graus norte. A água funda do Atlântico Norte, ela se assenta sobre a água interior e percorre quase todo o Atlântico até chegar na superfície do Atlântico Sul. Certo? Para encerrar nossa aula, então, vamos ver um pouco de frente à costa sul e sudeste do Brasil. O que acontece? Então, aí eu tenho praticamente 4 lâminas que se deslocam uma sobre a outra. Vamos ver como é que acontece. Vamos lá. Primeiro, água antártica de fundo. Água mais densa, maior profundidade,
afunda na Antártica e vai na direção do Equador. Depois, acima dela, água profunda do Atlântico Norte. Ela passeia o par, né? Ela passeia a contrapartida, mas ela é menos densa, vem desde o Atlântico Norte, percorre todo o Atlântico Sul e aparece até na superfície da Antártica. Depois, água intermediária antártica, que afundou na Antártica, mas não tanto, e vai na direção do Equador. E depois tem uma água central do Atlântico Sul e água tropical e corrente do Brasil, praticamente próxima à superfície, elas fluem do Equador na direção do polo. Então, vai, volta, vai e volta. Praticamente as 4 massas d'água que nós temos aqui. Água tropical são águas que se formam na região equatorial, de temperatura muito alta, salinidade muito alta, né? E que vão do Equador para a direção dos polos, são massas de água formadas em baixas latitudes, né? E que fecha também, de certa forma, o giro, né, de superfície. Então, esse aqui passa a ser extremamente importante para os nossos estudos oceanográficos, principalmente da região sul e sudeste do Brasil, né? Essas 4 lâminas d'água que vão fluindo sucessivamente em direções opostas e que vão condicionar uma série de comportamentos do oceano, principalmente, né, os organismos vivos, né, que evidentemente se adaptam a cada tipo de circulação, a cada tipo de propriedades físico-químicas da água do mar. Bom, com isso, praticamente, encerramos a nossa primeira aula do curso. Tá? Aqui, alguns livros muito bons, o livro da Open University, certo? Podemos sugerir para a leitura, se quem tiver interesse, há vários exemplares na biblioteca do Instituto Oceanográfico, certo? Aqui eu vou postar apenas para encerrar algumas figuras adicionais, só para ilustrar um pouquinho nossa aula. Aqui nós damos muita importância à parte do oceano profundo e a circulação gerada pelo vento. Mas aqui mostra uma simulação de uma área costeira, aqui na área de Santos, aqui é a Praia de Santos, aqui é o canal do Porto de Santos, correntes geradas pela maré. A vazão a correntes vazantes, né? As correntes vazantes, numa corrente tipicamente influenciada por efeitos astronômicos, numa região costeira rasa. Exemplo, né? Que também, evidentemente, é muito importante. Certo? Aqui, mais uma figura, aqui, uma simulação, né, da dispersão das águas contaminadas que foram posicionadas aqui pelo emissário submarino de Santos. Tá? Então, aqui o emissário submarino ele dispersa as águas no fundo, no manhão da Baía de Santos, né? E as águas vão ser transportadas pelas correntes e, com o tempo, vai decair toda a poluição, certo? Mostrando novamente, então, um estudo de pequena escala, né? envolvendo correntes muito intensas, geradas por efeitos astronômicos, e a dispersão de um poluente nessa região. Mais uma simulação da dispersão, né? Inclusive até atingindo, né, algumas regiões da costa, eventualmente, dependendo do sistema de ventos, do sistema de correntes e das marés. Agradecemos bastante o vosso interesse e assim nós encerramos a primeira aula do nosso curso. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, passamos imediatamente para as perguntas. Alunos que tiverem interesse em fazer perguntas, qualquer... Professor, o senhor prefere Sim. que a Amanda vá lendo as perguntas para o senhor? Sim, sim. Estão lá no slide? Tá bem. Amanda, você pode começar a ler pela sequência, por favor? Posso sim, Flávio. A primeira pergunta é do João Paulo.
Eita, peraí. Sim. Ele perguntou se existe algum impacto ambiental com o processo de dessalinização. Sim, sim. É muito importante essa pergunta. Realmente, a dessalinização da água do mar é um processo extremamente interessante, tem ajudado muitos países do Oriente Médio, que tem muita falta de água, certo? E eles têm possibilidade a obtenção de água doce para populações, para o consumo humano, inclusive. Agora, se sabe que tem impacto ambiental relativamente grande. Eles são obrigados também, o sal que é retido é devolvido ao oceano, não de uma forma totalmente natural, certo? E isso pode afetar muito toda a biota. Então, realmente se estuda muito esse tipo de assunto. Não há intervenção humana que não tenha algum tipo de impacto ambiental. E esse tem sido o principal, né? A devolução de água para o meio ambiente, ela afeta bastante o ambiente, principalmente em relação à salinidade. Você devolve a água residual tem uma salinidade muito alta, porque ela foi retirada o sal, então há uma consequência ambiental realmente forte. Mas se espera que esses problemas sejam cada vez melhor solucionados. Então, tem um benefício muito grande, né? O acesso à água, que em muitas regiões no nosso planeta ela não é tão fácil, né? Mas tem um problema do impacto ambiental muito forte, principalmente por causa da variação de salinidade. Mais uma pergunta? Tem várias, professor. A próxima é: o derretimento das calotas polares com excesso de água doce do mar pode interferir na circulação oceânica? Sim, sim, de uma forma muito interessante. Porque tem sido um dos tópicos mais importantes que a ciência está atuando nos últimos anos. Nós sabemos que nós estamos experimentando o aquecimento global, o derretimento das geleiras, das águas em altas latitudes, mais água vindo para o oceano, e água com características diferentes, com salinidade muito menor. Isso afeta a salinidade. E nós sabemos que afeta também a densidade. E afeta a circulação termalina. Então, todas aquelas correias que nós vimos, né, atuando de uma forma praticamente permanente, certo? Ininterrupta no oceano, elas estão sendo alteradas devido às variações climáticas globais. Em princípio, essas correias estão perdendo um pouco de força. Quer dizer, elas estão atuando, continuam atuando, são muito importantes. Mas a intensidade delas está diminuindo ligeiramente ano a ano devido às variações climáticas globais. É um ponto realmente muito importante da pesquisa atual. Sim? Outra pergunta? Beleza. A próxima é: por que o processo de dessalinização não é amplamente utilizado? Bom, olha, alguns países adotaram essa solução de uma forma realmente muito intensa. Na Arábia Saudita, em Israel, certo? Vários países do Oriente Médio adotaram, porque eles realmente têm problema de desertos muito grandes, acesso muito pequeno à água, certo? Então, eles adotaram de uma forma realmente intensiva. Eles fizeram, na Arábia Saudita, temos a maior usina de dessalinização do mundo. Certo? Então, ela proporciona acesso à água a uma grande parte da população. Agora, é uma escolha técnica, política. Quer dizer, no nosso país, em princípio, nós temos várias fontes de água doce, então nós temos muitas opções. Entretanto, no Nordeste, nós temos problema de falta de água doce, principalmente nos períodos de seca. E se optou pela transmissão do Rio São Francisco, que não foi totalmente completada, foi uma opção. Pessoalmente, eu acho que, no futuro, o Nordeste do país também vai optar por usinas de dessalinização da água do mar. Ela é uma tecnologia que avançou muito,
certo? Se tornou muito mais viável. É claro, ela quer energia, ela tem o problema do impacto ambiental,